O meu nome é André Costa Oliveira. Os chamados soldados da borracha foram trabalhadores recrutados pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial para extrair o látex da Amazônia e abastecer os aliados com borracha, matéria-prima e crucial para armamentos, pneus, botas, luvas e ferramentas, milhares de outros itens e utensílios militares. A história desses homens é uma história dramática e frequentemente esquecida da participação do Brasil no esforço de guerra. Aliás, eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Foi basicamente o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tomou o controle do Sudeste Asiático, região responsável por mais de 90% da produção mundial de borracha natural à época, o que causou uma enorme crise internacional. Os Estados Unidos, então, buscaram fontes alternativas. A Amazônia, que já havia sido o centro da economia da borracha no final do século XIX, voltou a ser estratégica. E assim, em 1942, foi firmado um acordo conhecido como Acordo de Washington, entre o Brasil e os Estados Unidos, que previa o envio de borracha em troca de apoio militar e apoio econômico. O governo de Getúlio, então, por meio do chamado Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, criado por ele próprio, lançou uma campanha massiva para recrutar homens do Nordeste brasileiro, de todos os estados do Nordeste, que na época enfrentava grande seca e imensa pobreza, o que lamentavelmente não mudou muito nesses 80 e poucos anos para cá. A propaganda era focada em pessoas que viviam em profundo estado de vulnerabilidade, prometendo aí bons salários, comida farta e até um tal de Éden amazônico, que nunca ficou muito claro sobre o que seria, mas enfim. Cerca de 70 mil homens, quase na totalidade nordestinos, aceitaram o chamado e foram transportados em navios norte-americanos à floresta amazônica, só que sem saber o que os esperava. Ao chegarem à Amazônia, os soldados da borracha enfrentaram uma realidade brutal. Falta de infraestrutura, dormindo em barracões improvisados, precários no meio da mata, doenças tropicais, malária, febre amarela, leishmaniose, ataques de animais como picadas de cobras, insetos, trabalho exaustivo, já que a coleta do látex era uma tarefa diária, com jornadas absurdas, mesmo sob o sol e o calor escaldante, mesmo sob tempestades violentas de chuva, endividamentos sucessivos, porque os seringalistas vendiam mantimentos aos soldados da borracha a preços abusivos, e os trabalhadores ficavam ali presos numa ciranda em ciclos de dívida, o que hoje, aliás, é conhecido como exercício de trabalho análogo à escravidão. Bom, fato é que mais de 35 mil desses homens morreram devido a isso tudo e sem nunca pegar em armas, mas ainda assim servindo ao esforço de guerra. E como é que acabou essa história? Com o fim do conflito, em 1945, os Estados Unidos abandonaram o acordo e o Brasil deixou de precisar da borracha amazônica. Os soldados da borracha foram esquecidos, sem indenizações, sem passagem de volta, muitos deles tentando viver e terminando seus dias na própria floresta, e outros vivendo em condições precárias em bairros marginalizados das cidades amazônicas, e durante décadas lutaram por reconhecimento e pensões, e somente agora, recente, nos anos 2000, o governo brasileiro passou a oferecer indenizações simbólicas e uma pensão vitalícia modestíssima aos poucos soldados da borracha que ainda estavam vivos e, claro, muito aquém do que mereciam. Inclusive, diferentemente dos soldados da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Itália, os soldados da borracha não receberam nem mesmo algum status ou patente militar. A história desses homens hoje é lembrada como a história de heróis esquecidos da Segunda Guerra Mundial, que foram submetidos ao trabalho forçado, disfarçado de patriotismo, sem que fossem prisioneiros de guerra, com irreparável sacrifício humano e injustiça histórica.
Esse episódio deve e merece ser contado especialmente aos nordestinos brasileiros cujos ancestrais recentes foram enganados, coagidos, explorados à exaustão e posteriormente esquecidos. Até mesmo para que situações futuras de enganação, coação, exploração e esquecimento das pessoas do Nordeste não mais se repitam. E eu digo isso porque nós sabemos que talvez esteja acontecendo novamente, só que agora com promessas um pouco diferentes de políticos astutos.